Então, a gente já está gravando, né, Eliane, o nosso feedback. Agora sim, então, boa tarde. Então, boa tarde. Quero agradecer a tua disponibilidade em participar desse momento, né, desse feedback formativo. Agradecer a disponibilidade também que você teve e foi pronta, assim, no momento que eu pedi se você poderia me auxiliar nessa minha tarefa do Formadores. Ah, sim. Dizer para você que quero concluir o nosso feedback mais ou menos em 15 minutos. Então, tentar ser sucinta. Sim. Eu encaminhei para ti, Eliane, a rubrica do que estaria sendo avaliado. Não sei se você chegou a abrir a rubrica ou não. Não, você encaminhou no meu e-mail? Eu encaminhei no WhatsApp para você. Tá, não, eu... Ah, sim, eu dei uma olhada assim. Então, assim, só vou apresentar porque são duas frentes que serão analisadas mediante a gravação que você me disponibilizou, lá do feedback que você fez com a Jéssica. Uhum. Então, das frentes, uma das frentes é a comunicação, e aí nós temos, então, vou destacar o item 3, que é o item mais elevado da nossa rubrica, que tem como pontos, né, apresenta os tópicos ou ideias de maneira lógica e linear, com clareza e de forma bem compreensiva. Comunica-se com clareza, objetividade e organização, transmitindo ideias de forma lógica e de fácil compreensão, e utiliza linguagem objetiva e clara, traz informações relevantes e detalhes necessários à compreensão. E também demonstra atenção plena aos colegas e não interrompe, faz perguntas pertinentes e construtivas. Então, essa é uma das frentes que a gente vai fazer, então, o feedback para você, e vou compartilhar contigo a outra rubrica, que é da gestão do tempo. Eu vou parar essa apresentação e apresentar para ti aqui a rubrica da gestão do tempo, que também ela tem nível, né, 3 níveis para que a gente possa analisar, e eu só vou comentar contigo a respeito do item 3, ou do nível 3, né, que tem início e término, então, pontualmente, lá do teu feedback, né, você controla bem o tempo destinado a cada pauta, e você evita alongamentos desnecessários, e mantém a discussão centrada na pauta, contribuindo com assim, contribuições relevantes e objetivas. Nesse item aqui, eu comentei contigo a respeito de quanto tempo era o feedback, não sei se você está lembrada. Sim. E aí você me disse que não tem um tempo, né, que são, dependendo do feedback que você vai dar, tem o tempo, às vezes meia hora, uma hora, isso é como a conversa foi, certo? Isso. Eu vou deixar aqui a rubrica da comunicação e vou, assim, diante do que eu apresentei para você aqui muito rapidamente, vou fazer um questionamento para você em relação à tua ação, o teu feedback com a Jéssica, perguntando para você como que você se percebeu dentro desses níveis ou dessas rubricas. Eu sei que foi muito rápido e que você estava atarefada com o seminário, mas que não, assim, não foi algo que você leu, que você se ateve, mas nesse momento, diante do que eu apresentei, qual que seria a tua autoavaliação em relação ao feedback que você fez com a Jéssica? Bom, eu não estou me lembrando exatamente qual deles que eu mandei para você. Como você falou, né, foi bem rápido ali, a gente estava na função também da organização do seminário. Então, você lembra se eu coloquei lá primeiro, segundo ou terceiro? Terceiro. Terceiro. Ah, tá. Então, esse terceiro feedback era o feedback final, né? Então, ele deveria ser mais ou menos lá pelo encontro 13 ou 14, se eu não estou enganada. Era bem no finalzinho ali do Formadores já, né? Da primeira jornada de 2025. Bom, eu acredito que o que eu tinha para apresentar para ela, eu consegui, assim, concluir as minhas ideias, né? E o que eu precisava, de fato, passar para ela naquele momento, eu acredito que eu tenha conseguido. Então, quanto a isso,
eu acho que nessa questão ali da comunicação eu consegui, porque o objetivo do feedback é esse, né, que na verdade nós consigamos ter uma conversa franca ali, né, de forma respeitosa, de forma assertiva, e que a outra pessoa compreenda o que nós estamos tentando passar para ela, né? Então, se eu não estou enganada, foi exatamente nesse feedback que eu tive algum problema ali com algo relacionado ao RCO dela, que eu tive que colocar isso para ela nesse feedback. Então, eu lembro que quando eu coloquei ali esse equívoco, que ela tinha colocado umas presenças aleatórias lá para uns determinados cursistas, e isso era uma conversa difícil de ser feita, né? Então, realmente eu tinha que ser bem assertiva na conversa, porque conforme fosse, né, poderia ir para um outro lado. Então, eu acredito que ela compreendeu, né? Porque como ela me colocou lá durante o feedback, ela falou que isso era algo que se fazia em jornadas anteriores, de disponibilizar o link da gravação para que eles assistissem depois, né? E eu coloquei para ela que nessa jornada, desde o início, eu coloquei para elas que elas não poderiam fazer isso, né? Que não tinha mais. Se foi feito em jornadas anteriores, no ano de 2025 era proibido, né? Então eu coloquei para elas, deixei bem claro desde o início, e mesmo assim eu acredito que tenha passado despercebido, e ela continuou, né, no erro. Então foi algo assim que eu precisei ser bem incisiva ali na conversa com ela. Mas eu acredito que ela compreendeu e, né, ela se desculpou e falou que realmente não iria mais ocorrer. Então eu acho que o ponto assim que eu precisei ter um pouquinho mais de atenção na conversa com a formadora foi nessa questão do equívoco que ela cometeu. Ótimo. Obrigada, Eliane, né, por essa tua avaliação, né? Você, assim, está muito boa de memória, porque você lembrou. Eu, como assisti algumas vezes o vídeo para poder elaborar o feedback, você trouxe, assim, elementos bem importantes e que realmente ficou claro essa conversa que você teve com a Jéssica, ela foi, assim, um pouco mais cuidadosa da tua parte, né? Você equilibrou o uso das palavras, e isso é muito positivo. Então, quero parabenizar você por isso, né, porque você foi, assim, muito assertiva na tua comunicação, foi uma comunicação, por mais que você fez, assim, uma chamada de atenção, a gente deu uma puxada de orelhas, né, ela aceitou, assim, bem tranquila, ela concordou que não era um procedimento correto, então, você está no caminho certo, você ouviu o que ela tinha para dizer também nos momentos que você fez alguns questionamentos e ela te respondeu, e foi, assim, uma condução muito, muito tranquila. Se alguém, assim, pegasse somente aquele recorte, que seria aquele momento ali que você estava conversando com ela, e não tinha essa informação de que era uma conversa difícil, como você comentou, né, um assunto mais delicado, não ia perceber da forma que você conduziu. Então, parabenizar você por isso. E o meu feedback aqui, ele vai estar, assim, amparado, então, nessas duas rubricas e no feedback escada, tá? Que tem como características, então, esclarecer algumas situações, valorizar o que foi feito, expressar algumas preocupações e sugestões. Então, enquanto esclarecer, como eu comentei anteriormente, você foi muito feliz na forma como você conduziu, muito respeitosa, muito atenciosa, assim, maravilha, não tem do que acrescentar nada, só parabenizar pela forma como você conduziu. Na questão de valorizar também, você, assim, demonstrou empatia, você acolheu as falas, né, da Jéssica, você pontuou o que era positivo, o que ela tinha feito de assertivo, que tinha dado certo, e nos momentos que você precisou ser mais firme também, você conduziu isso de uma forma muito, muito bacana. Então, é importante a gente valorizar isso e parabenizar você nesse sentido também. Também ficou muito claro durante, né, o tempo todo que você estava ali fazendo feedback com a Jéssica, que você manteve uma preocupação
em ouvir ela atentamente e esclarecer ainda algumas dúvidas que haviam restado, por exemplo, em relação a essa questão que você disse, né, das presenças. Também eu percebi que você falou alguma coisa em relação ao envio das atividades, que ela comentou que não estava conseguindo, você prontamente explicou novamente para ela, colocou toda uma situação, então, ficou claro que você, durante o teu feedback, você também manteve uma preocupação. Se você, ao término, também sugeriu algumas ações que podem melhorar essa comunicação, esse diálogo, enfim, esse processo do formadores que ela está fazendo parte. Então, esses são os pontos que eu pude perceber estão relacionados ao feedback SCAR. Enquanto sugestões que merecem uma atenção ou que podem ser ditas como ponto de melhoria, eu percebi em alguns momentos da tua fala durante a gravação que você utiliza repetidamente o termo né, como um vício de linguagem. Você já tinha percebido isso? Já, 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 e estou tentando mudar, porque quando a gente se assiste, a gente consegue perceber isso. Que bom, é importante a gente fazer isso, né? Os feedbacks, muitas vezes eles são, assim, momentos que deixam a gente um pouco mais tensos, né? Um pouco mais preocupados, mas eles também trazem essa característica da gente poder fazer uma observação da nossa fala. Então, uma sugestão, né? Que eu também falo e estou nesse processo da mesma forma que você, substituir esse né por algumas pausas, assim, intencionais, dar uma paradinha e lembrar que esse vício de linguagem, ele atrapalha. Exatamente. Então, inclusive, deixa eu só comentar com você uma coisa. Eu precisei fazer um feedback com a outra formadora, que inclusive tem o mesmo vício de linguagem que eu. Então, foi bem complicado, assim, eu apontar uma falha dela na comunicação dela, sendo que eu também cometia. E eu precisei falar isso para ela no momento do feedback. Eu falei, olha, eu tenho percebido isso, né, novamente, isso acaba interferindo na comunicação, e falei que estamos juntas, que vamos conseguir, né, fazer novamente, que estamos juntas e vamos conseguir ultrapassar, né, essas barreiras, essas defasagens e vícios de linguagem que nós temos. Vamos fazer um combinado, então, Eliane, você me ajuda e eu te ajudo, para nós ir eliminando esse né dos nossos vícios de linguagem, posso dizer assim, conseguir reduzir, mas ainda estão presentes. E eu lembro que eu comentei com ela que eu até fui pesquisar para ver por que isso acontecia. E na minha pesquisa eu percebi que é uma necessidade que nós temos de não colocar a pausa, que de preencher as lacunas da nossa fala. Então, nós temos essa necessidade de deixar a nossa fala sempre contínua. Então, a gente acaba esquecendo que a comunicação também precisa dessas pausas, desse momento de respirar. Então, é uma necessidade para preencher esse vazio da nossa fala. Parabéns, porque agora não saiu nenhum né, olha só. Tá? A gente já vai evoluindo, isso que é o bacana de poder estar, né, realizando esse trabalho, que é muito desafiador, mas ao mesmo tempo ele traz muitas contribuições, porque a gente tem profissionais melhores, né? Isso com certeza. É importante. Então, como você já comentou, é um vício de linguagem que está presente, não é só eu e você, a gente percebe muito nas pessoas, mas aos poucos e gradativamente a gente vai conseguindo, pelo menos, diminuir a quantidade ou a intensidade. Isso. Uma outra sugestão que eu daria para você, e antes de sugerir, eu gostaria de fazer um questionamento para você. Durante o tempo que eu fiquei assistindo, então, o feedback que você fez com a Jéssica, em vários momentos houve, assim,
como é que eu posso dizer, uma sobreposição. Você falava e a Jéssica falava ao mesmo tempo, naquela ânsia de completar a frase, ou de querer auxiliar a pessoa a fazer ou concordar com ela o tempo todo. Você havia percebido que essa situação aconteceu? Não, isso eu não havia percebido. Então, essa foi uma das coisas que eu aprendi com a nossa tutora, com a Dani, que a gente, na ânsia de querer concordar, para mostrar que você está atento, que você está, assim, presente naquele momento de corpo e alma, a gente muitas vezes interrompe a pessoa concordando, ou então as falas acabam se sobrepondo uma na outra. Entendi. E isso, de certa forma, interfere um pouquinho no que diz respeito a ser uma escutativa, daquela que você presta atenção, para só depois poder realizar, então, o seu feedback, a sua complementação. E a Prof. Dani, ela sugeriu sempre para nós, no momento que a pessoa está falando, que a gente feche o nosso microfone, para que não haja essa sobreposição, esse anseio, porque isso é natural, as pessoas querem demonstrar que estão atentas, e acabam, então, fazendo essa sobreposição. Então, como uma sugestão, no momento que a outra pessoa estiver falando, fechar o microfone e aguardar ela terminar a fala. Você vai ter, assim, um resultado mais assertivo, porque você vai estar ouvindo até o final que a pessoa tem a dizer. Muito bom, interessante. Não tinha pensado sobre esse viés. Até então eu também não tinha, né? Mas, como eu comentei, a Prof. Dani passou isso para nós como uma sugestão de melhorar o nosso feedback, para que ele não fique, né, muitas vezes, essa sobreposição de fala, de vozes, e acaba atrapalhando. Isso em relação à comunicação. Então, baseado na nossa rubrica e com o que eu li para você, alguns pontos, elas estão no nível 3 e outros pontos, eles estão no nível 2. De acordo com as orientações que a gente tem, a gente precisa levar em consideração os fatos. Então, diante disso, o nível da rubrica que eu, nesse momento, atribuo para você está no nível 2. Por exemplo, aqui na comunicação, no nível 2, que você comunica-se com clareza a maior parte do tempo, e isso foi, não a maior parte do tempo, foi o tempo todo, mas com algumas falhas, né, pequenas interrupções, pequenas deslizes, que são essas sobreposições. Então, nesse sentido, só nesse sentido eu atribuí o nível 2, e você também demonstrou atenção, como eu falei, porém, houve esse trânsito entre a 2 e a 3, tá? Então, mais ou menos nesse sentido, em relação à comunicação. Em relação à gestão do tempo, como eu falei anteriormente, você comentou, então, que não tem um tempo destinado para isso, que pode ser o tempo necessário. Eu só gostaria de fazer um questionamento para você, em relação à gestão do tempo. Durante a fala de vocês, alguns momentos, vocês trouxeram, tanto da tua parte quanto da Jéssica, que são muitas atividades, que a gente precisa fazer muita coisa durante a nossa jornada, enfim, são trabalho, casa, vários momentos da nossa rotina que acabam deixando a gente sobrecarregado. E vocês comentaram a respeito da falta de tempo. Porém, eu também pude perceber, durante, né, a observação do vídeo, que em alguns momentos vocês se alongaram um pouco na conversa, trazendo alguns elementos externos para o feedback. Você teve essa percepção de trazer esses elementos externos que alongaram um pouco mais a conversa, ou você não percebeu isso? Então, quanto a isso, Carmen, nós temos que realizar 3 feedbacks com o formador ao longo da jornada. Então, como são 15 encontros, eu deixei para fazer ali no início da jornada o primeiro, que era síncrono, o segundo foi mais ou menos na metade da jornada, que foi assíncrono. Então, eu gravei, fiz uma gravação ali de uns 15 minutos,
E o último que eu fiz novamente de forma assíncrona, com ela presente, né? Então, assim, como basicamente nós tivemos 2 momentos de feedback, no comecinho da jornada e no final, eu quis que esse feedback fosse algo assim, mais leve, que a gente trouxesse elementos assim pessoais também para deixar a pessoa mais à vontade. Então, na verdade, essa questão ali de algo fora do contexto do formadores, eu já penso que isso eu devo ter feito de forma proposital, justamente para deixar a pessoa um pouco mais à vontade, mais aberta, e para trazer também um pouco de confiança para ela, que ela possa me ver não apenas com os olhos que eu sou a tutora, mas no sentido que ela pode contar comigo para o que precisar. Então, nesse sentido, assim, de algo mais amigável, amistoso, tá? Então, foi nesse sentido, assim, que eu, às vezes, trouxe algo que é fora do contexto do trabalho. Perfeito, era só mesmo para entender o porquê dessa, no caso dessa lógica, né, de você trazer, e isso faz muito sentido quando você traz elementos que não estão presentes ali nesse contexto, né, do feedback em si, mas que você agrega, isso faz com que a pessoa se sinta acolhida, ela se sinta pertencente e realmente não passa aquela ideia de ser a tutora, alguém que está ali só para fiscalizar, para, enfim, para chamar atenção, ou aquela figura mais, digamos assim, de respeito, né? Mais ou menos nesse sentido. Mas bem bacana. Era só mesmo para tentar entender essa questão, que eu fiquei um pouco curiosa e entender qual era a relação que tinha. E realmente ficou claro que a Jéssica estava muito confortável no momento que ela estava falando com você, e você também muito, assim, muito tranquilo nesse sentido. Essa pergunta mais foi para que eu realmente entendesse o contexto. Seria isso, né, Eliane? Eu acho que o que realmente importa é que a gente possa desenvolver a nossa capacidade, as nossas habilidades, a nossa compreensão em relação a tudo que nos cerca aqui no nosso trabalho e melhorar. Esse é o sentido da gente estar fazendo feedback. Agradeço mais uma vez a tua disponibilidade, a tua presteza, assim que eu falei, você já foi pronta para me auxiliar, então, obrigada mesmo. E me coloco à disposição se você precisar de alguma coisa. Agora somos colegas, né, de NCPM, então, precisar, estou às ordens. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carmen, e agradeço esse olhar atento também, e esses itens que você apontou, reconheço, e compreendo, assim, e acolho o que você trouxe, e me fez refletir. Eu acho que a intenção, a verdadeira intenção de um feedback é fazer a outra pessoa refletir, para que assim ela possa mudar as ações, o que está dando errado, ou o que não ficou tão correto dentro daquele contexto no momento, e assim a pessoa poder evoluir e melhorar. Então, eu acredito que o seu feedback foi assertivo, que você conseguiu fazer com que eu pensasse sobre essas outras questões, e também me trouxe isso de uma maneira tranquila também, e que eu realmente consegui compreender. Tá bom, então. Obrigada, Eliane. Eu vou parar a nossa gravação agora. Obrigada, Eliane. Eu vou aí te dar um abraço, tá bom? Eu acho que você não parou a gravação ainda. Parou? Não está mais aparecendo, só tem a transcrição aqui. Para mim tá vermelhinho ali ainda. Aff. Vou sair da chamada, então muito obrigada, Eliane.